Olá, estamos no ar com o Planeta SPM, programa de entrevistas produzido por alunos do 5º semestre de jornalismo. Eu sou Bianca Giacomazzi e hoje vamos conversar sobre o legado deixado pelo rei do blues, B.B. King, que nos deixou neste mês de maio. E também saber mais da carreira de um dos principais bluesmen brasileiros e como está o ritmo aqui no Brasil. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio o André Cristóvão, um dos maiores guitarristas de blues. Boa noite, André. Muito obrigada pela presença. Boa noite, Bianca. Moçada, boa noite. E você que quer participar do Planeta SPM, é só enviar a sua pergunta pelo Facebook da Agência de Jornalismo. Bom, André, a gente te conhece como um dos principais guitarristas de blues do país, com mais de 30 anos de estrada. Você se considera precursor desse ritmo aqui? Eu tive influências de músicos que residiam no Brasil, não necessariamente brasileiros, e que tinham um trabalho com um pé muito forte no blues, né? Meu amigo querido que está morando na Alemanha, Tony Zanardi, de origem argentina, que chegou para tocar com Caetano em 66. Eu me lembro do Celcinho Blues Boy, que tinha uma carreira de guitarrista tocando com o Sai Guarabira, que tinha o apelido de Blues Boy por causa da paixão dele pelo B.B., pelo Clapton, pelo Ray Charles. Eram pessoas que já estavam na cena, mas nenhum deles vivia de tocar somente esse tipo de música. Eu, que venho da minha profissão, na realidade, era ser músico de acompanhamento ou músico de estúdio, eu tocava com outras pessoas. E sempre tive essa linguagem na maneira de tocar. Então, quando surgiu a oportunidade de eu gravar um disco solo, depois de ter saído da banda da Rita, ter gravado com o Raul e tudo mais, sempre com essa linguagem dentro do meu vocabulário, da maneira com que eu tocava com eles, eu acabei indo por essa vertente, tentando fazer um blues com uma característica muito brasileira em termos de texto, para que as pessoas entendessem que o blues não era uma música triste. E isso sim foi um trabalho precursor, não tinha ninguém fazendo isso antes. Não tem ninguém gravando blues em português, assim, um trabalho inteiro. Você vai ouvir que talvez os Mutantes gravaram em 67, ou o Made gravou em 68, 69, e só saiu no disco de 70 e pouco, tal, mas na realidade o primeiro disco de blues totalmente em português é meu. Né? O Mandinho, inclusive. 25 anos, o ano passado, né? Estamos ainda em turnê com ele. E conta um pouquinho do seu primeiro contato com uma guitarra. Nossa. Eu acho que foi no Natal de 72, talvez 72, e eu já ouvia Beatles, já ouvia talvez outras bandas, mas Beatles era assim extremamente marcante. Aí um dia eu ouvi uma banda chamada Cream, com Eric Clapton, Ginger Baker e o Jack Bruce. E aquilo me encantou de uma maneira que eu sabia que eu queria fazer aquilo. Sabia que eu não tinha condições de coordenação para tocar bateria, então ficou entre o contrabaixo e a guitarra. E por gostar tanto do Jack Bruce, eu escolhi tocar guitarra, porque eu sabia que se eu fosse baixista, e ele sendo baixista, não teriam dois baixistas na banda. Então eu optei pela guitarra muito mais por causa do Jack Bruce do que pelo Eric Clapton, que acabou sendo uma super influência na minha vida. Mas para ter essa guitarra, meu pai simplesmente falou assim, cara, isso vai ser que nem qualquer outro brinquedo da tua fim de infância, começo de adolescência. Se você quiser realmente estudar, eu banco isso, mas você vai estudar música a sério. Então eu fui para um professor de conservatório e comecei a estudar violão erudito. Então a minha formação é totalmente acadêmica. Né? Por mais que eu tentasse tirar discos, meus ouvidos não eram bons. Foi através de treinamento e de muita dedicação que a guitarra se transformou assim numa companheira, sabe, visceral, uma paixão imensa. Mas, nossa, eu era muito ruim. Era uma coisa muito difícil para mim. A música não, a guitarra. A guitarra era um cavalo chucro, né? E ao longo dos anos eu fui criando mais intimidade, caminhei ao lado da guitarra com todo esse estudo de música, fui fazer regência, parei no 3º ano, fui para os Estados Unidos estudar o instrumento, numa escola super bacana e tal. Também um aspecto precursor, fui o primeiro brasileiro a estudar no GIT, em 1980. Então voltei com o instrumento de uma maneira bem resolvida. E ainda continuo estudando, né? Quero ir agora para fora do país estudar orquestração, dar continuidade a essa coisa de que a música é maior do que o que cabe dentro da guitarra, né? Mas ela é minha paixão, é a esposa que ficou.
E, bom, você trabalhou com algumas lendas do blues, você tocou com blues etílicos aqui no Brasil. Pois é, a gente se ajudou no começo da nossa carreira fonográfica. Nós somos os dois grupos da Eldorado. E o Blues Etílicos é uma banda carioca, um pessoal bem mais novo que eu. Na época, mais evidente isso ainda, né? Eu gravei meu primeiro disco com 31 e eles tinham 23, 24, alguma coisa assim. Então, a relação da gente era divertida, porque era uma molecada, né? Com todo o gás. Eu já era um veterano de 7, 8 anos de turnê pelo Brasil, com um monte de gente séria, muito profissional e tal. Mas a combinação foi muito boa, são meus amigos até hoje. A gente produziu uma sequência de discos, o segundo e o terceiro disco, o meu primeiro e o segundo, que na época foi feita uma pesquisa pela Veja, que constata que o que nós vendemos entre os anos de 89 a 91 correspondia a muito mais do que todos os discos de blues de artistas estrangeiros lançados no Brasil até então, juntos. Isso são números representativos, porque entre esses artistas incluem Robert Cray, que tocava na rádio, inclui Steve Ray Vaughan, que tocava na rádio, a mesma rádio que tocava a gente, inclui toda a obra do B.B. King, né? Então, a gente teve realmente uma importância muito grande em criar um cenário de blues no Brasil. Passa a existir a partir do momento em que a gente surge, né? Não é presunção, são fatos, né? Você não vai achar um disco de blues anterior a isso que tenha tido esse alcance, que tenha tido esse impacto na mídia e tudo mais. A gente foi muito bem recebido, as pessoas gostavam muito disso. E os músicos americanos que vinham para cá adoravam aquilo que a gente estava fazendo. O aspecto da língua ser diferente, da reação da plateia, super dançante, super caliente. Então, isso foi muito importante para que hoje a gente tenha festivais de grande porte aqui no Brasil, que os caras continuem voltando, que a rota seja importante para músicos internacionais. Foi bem legal, né? E você considera suas parcerias aqui no Brasil tão influentes quanto quando você ouvia o blues ou outros artistas internacionais? Olha, eu costumo dizer isso em clínicas há muito tempo, que é uma maneira de tranquilizar a garotada que está surgindo agora, começando a tocar guitarra. Os instrumentistas brasileiros que tocam blues são do mesmo nível dos melhores músicos de qualquer lugar do planeta, principalmente dos norte-americanos. Eles têm um domínio do instrumento de altíssimo calibre. Você tem gente como Marcos Ottaviano de guitarra, Adriano Greenberg de piano, grandes bateristas, grandes baixistas. Não vou ficar puxando a sardinha da minha banda, mas estou falando de músicos com quem eu trabalhei ao longo desses anos. Flávio Guimarães na gaita, tem muita gente boa tocando. E esses caras tocariam em qualquer grupo estrangeiro. Então, sim, tocar com eles é um processo de uma troca muito sadia. Agora, as pessoas com as quais eu tive a oportunidade de trabalhar ao longo da minha vida, Junior Wells, Albert Collins, principalmente esses dois que foram muito padrinhos, foram muito próximos dentro do palco e tudo mais, esses são originais, né? São criadores. Nós somos uma terceira, uma quarta geração, nós somos uma geração mais destilada, né? Nós tivemos equipamento mais fácil, nós tivemos, no meu caso específico, treinamento acadêmico. Então, compreender aquilo que eles estavam fazendo e achar uma lógica, reproduzir, era muito mais fácil para mim do que foi para o Albert inventar aquele tipo de maneira de tocar guitarra, que foi para todos os caras com quem eu vinha conviver. São ambas muito importantes, são ambas extremamente fundamentais para que eu tenha desenvolvido a personalidade musical que eu tenho hoje. Sem o convívio desses músicos de blues no Brasil, e principalmente com os músicos de outras áreas no Brasil, vou citar a Heraldo do Monte, a Milton Godoy, que são pessoas de um outro universo, ou a Rita, o Roberto, que me ensinaram a escrever, a compor, ou ver o Raul trabalhar, o Marcelo Nova trabalhar, são tão importantes quanto, porque você não teria uma fluência nos dois idiomas se você não tivesse esse tipo de exemplo, né? Essa motivação. Mas é muito legal você olhar para o que está acontecendo e saber que você faz parte de uma safra de gente excepcional. São pessoas extremamente acima da média, são pessoas muito capacitadas de estar fazendo aquilo que está fazendo. Entendi. Estão fazendo. Bom, André, a gente recebeu uma pergunta pelo Facebook
que é bem curiosa. O Guilherme Santoro está perguntando por que o blues se chama blues. Pois é. Como é que eu posso te explicar isso? A maneira com que essa música surgiu, ela era, em primeiro lugar, era uma música de comunicação entre escravos, para comunicar a fuga das fazendas. Importante que as pessoas saibam que a chegada dos escravos que vêm da região do Mali para o Mississippi, eles foram proibidos de qualquer convivência com instrumentos percussivos. A pena era a decapitação. Quando eles eram alforriados, eles iam para o norte do Mississippi e os ritos e as grandes festas de conotação religiosa eram feitas com tambores e aquelas flautas de bambu, chamado fife, com as mesmas melodias que hoje a gente toca na guitarra e que a gente canta. Mas basicamente era uma comunicação entre escravos, com uma melodia muito simples e de festividade religiosa, né? O culto deles aos deuses, aos orixás, totalmente proibido, tá? Quando eles se expressavam, quando o músico está sentado sozinho, e ele tem essa sensação muito profunda não é de solidão nem de abandono. A expressão em Yorubá é banzo. É aquela coisa que você sente que é... O banzo, a melhor maneira de traduzir para uma pessoa que não sabe o que é isso é... Os caras sentiam tantas saudades da África, eles tinham tantas saudades da relação deles com o lugar onde eles nasceram, que eles, para não viverem mais no Brasil, eles comiam terra. Eles comiam terra para que o estômago ficasse cheio e quando fossem forçados a comer, a comida não fizesse efeito e eles morressem. Então, é a música dessas pessoas, né? Blues quer dizer triste, né? Mas tem o lado festivo. Essa música também era utilizada para as grandes festas, para as grandes baladas da época, que era um cara tocando violão num canto, os outros batucando colher, pandeiro, osso, o que tivesse para fazer barulho e dar uma noção rítmica. E isso começava, quando o sol se punha, acabava o trabalho deles na lida e durava até o dia da missa, no domingo de manhã, você está entendendo? E são melodias parecidas, né? Quando a chegada dos instrumentos europeus na América e a miscigenação dos povos pobres que vieram da Europa, irlandeses e tudo mais, com africanos, gerou uma outra relação musical que dá origem ao gospel, essa mistura, uma mistura de hino inglês com a melodia desses caras africanos, e é uma coisa muito bonita. Mas é uma música... É realmente uma música para contar histórias. É uma música de contadores de história. Um bluesman, na realidade, é uma versão americanizada do que é o griot ou o jali, né? Que é também uma expressão africana, que é o contador de história. O contador de história é o cara que tem a obrigação de manter viva a história oral dos grandes reis, dos grandes fatos, das grandes guerras. E o filho, o primogênito de um jali, também será um jali. E isso isso é mantido até hoje, é uma cultura muito bonita. Tem vários extremamente atuantes, como o Fodai Susu, né, que é maravilhoso, tocou com Herbie Hancock, que é um amigo querido. Bom, André, licença, a gente vai te interromper para vamos embora, senão tem muita coisa para falar. A gente volta daqui a pouquinho com mais André Cristóvão para conversar sobre a perda do B.B. King. Lembrando que você pode participar do programa enviando suas perguntas no Facebook da agência. Até já! Algumas perguntas.